Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Sim, nosso canal, porque você também faz parte desse projeto. E hoje, ao final desse vídeo, você saberá tudo o que é preciso para começar a investir em fundos imobiliários. E além disso, hoje nós compraremos a primeira cota de fundos imobiliários juntos, na prática, lá no aplicativo da corretora. Sejam muito bem-vindos e vem comigo. Imagine que um grande prédio custe 100 milhões de reais. Poucas pessoas têm o poder de comprar um ativo desse tamanho sozinho. Então, um fundo imobiliário funciona da seguinte forma: esse prédio é dividido em milhões de pedacinhos, que a gente chama de cota. E quando você compra uma cota, você se torna dono de um pedacinho desse empreendimento. E quando os inquilinos pagam os aluguéis, esse valor é distribuído proporcionalmente aos cotistas. Existem basicamente 4 tipos de fundos imobiliários. São eles os fundos de tijolos, os fundos de papéis, os famosos FOFs e também os fundos de desenvolvimento. Os fundos de tijolo são os donos do prédio. O objetivo aqui é ganhar dinheiro com os aluguéis e a valorização do imóvel ao longo do tempo. E dentro dos fundos de tijolo existem 4 tipos. São eles o de logística, galpões imensos, usados por empresas como a Amazon, o Mercado Livre, a Shopee, e são bem resilientes, porque os contratos são longos e as empresas precisam de uma estrutura para operar. Também existem os de laje corporativa, onde são prédios de alto padrão, onde a localização faz toda a diferença. Por exemplo, a Rio Branco, no Rio de Janeiro, ou a Faria Lima, em São Paulo. Também temos os fundos de shopping. Sabe aquela loja lá no shopping que você frequenta? Ela pode pertencer a um fundo imobiliário e ela paga aluguel todo mês para poder operar. É o setor que mais se beneficia com o crescimento do consumo. Também precisamos falar sobre os fundos híbridos. São fundos que possuem mais de um tipo de imóvel no mesmo fundo, para reduzir os riscos. O foco aqui é o IPCA mais o ganho real. Os aluguéis costumam ser corrigidos anualmente de acordo com a inflação. A segunda classe de fundos são os fundos de papéis. Eles não possuem prédios, mas sim títulos de dívida. São os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Basicamente, eles emprestam dinheiro para o setor imobiliário em troca de juros. E eles recebem esses juros mais a correção monetária da dívida e dividem entre os cotistas. A maioria dos papéis pagam com indexadores de IPCA mais uma porcentagem ou CDI mais uma porcentagem. Mas aqui existe um certo risco. Se a empresa que pegou o crédito quebrar, o fundo pode ter prejuízo. Por isso é importante você sempre olhar o rating dos devedores antes de investir o seu dinheiro. A nossa terceira classe de fundos imobiliários são os FOFs, que são fundos de fundos. Ele basicamente é um fundo que compra cotas de outros fundos. É um fundo cujo único trabalho é comprar cotas de outros fundos imobiliários. Mas aqui temos uma vantagem. Com uma cota de R$100, você pode estar exposto a 30 ou 40 fundos indiretamente. É a diversificação máxima, mas como nem tudo são flores, existe a desvantagem, que é a taxa sobre taxa. Você acaba pagando a taxa de administração do FOF e indiretamente acaba tendo que pagar a taxa de administração dos fundos que ele carrega. Em momentos de bolsa em queda, os FOFs costumam ter um desconto agressivo sobre o valor patrimonial. A nossa quarta e última classe são os fundos de desenvolvimento. Aqui existe um ciclo, onde o fundo investe na compra de um terreno para a construção de prédios, para depois vender as unidades. Neste tipo de fundo, não espere aluguéis constantes. O lucro vem pesado quando a obra termina e as vendas começam. Também temos que analisar o risco, pois podem haver atraso na obra ou aumento no custo de construção, além da dificuldade de venda das unidades, o que nós chamamos de vacância financeira. Mas Bruno, o que é importante saber antes de comprar? Não compre só pelo nome. É importante analisar alguns indicadores. Os principais são o dividend yield, que é quanto o fundo pagou de rendimentos baseado nos últimos 12 meses. Também tem o P sobre VP, que significa o preço sobre o valor patrimonial. Geralmente fundos abaixo de 1 significa que estão descontados, que estão mais baratos. Acima de 1 geralmente significa que está caro, significa que o preço está maior do que o valor patrimonial. Também existe a vacância, que é a porcentagem do imóvel que está vazia. Significa que não tem pagamento de aluguel. Quanto menor, melhor. Outro indicador importante é a liquidez,
que significa o quanto esse fundo é negociado diariamente na bolsa. Caso você precise vender, é ele que vai determinar se você vai conseguir vender mais rápido ou não. Você já reparou que um fundo imobiliário tem uma terminação em 11? Isso não é aleatório. O número 11 no final dos códigos, que chamamos de tickers, ele é uma padronização da B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, e serve para indicar o tipo de ativo que está sendo negociado. Na Bolsa brasileira, os números finais indicam a natureza das ações ou dos títulos. O importante para nós agora é saber do 11, que é usado para units, que é um pacote de ações, mas principalmente é usado para representar cotas de fundos imobiliários. Como os fundos imobiliários são um condomínio fechado que emitem cota, eles foram agrupados na terminação 11, juntamente com alguns ETFs, como o BOVA11 ou o IVVB11, e algumas units, que são os pacotes de ações, como a Sula11, por exemplo. O código sempre é formado por 4 letras mais a terminação 11. As letras geralmente remetem ao nome do fundo ou o nome da gestora. O número 11 identifica que você está comprando uma cota de um fundo negociado em bolsa. Montar uma carteira saudável com correlação negativa é o santo graal do investidor. Isso permite que, mesmo que um setor sofra, o outro compense a perda e mantenha o crescimento do seu patrimônio de uma forma mais estável. Mas, Bruno, eu já entendi o que são fundos imobiliários e os tipos de fundos imobiliários. Mas quanto eu devo comprar de cada um? Você deve estar se perguntando. Na minha carteira, o modelo que eu utilizo é 50% em fundo de tijolos, 40% em fundos de papéis e 10% eu deixo para FOFs e fundos híbridos. Você deve estar se perguntando por que essa alocação estratégica é tão importante. A correlação negativa ela acontece principalmente entre os fundos de tijolo e os fundos de papel, principalmente os pós-fixados. Em um cenário de juros alto, com a Selic subindo, os fundos de papéis indexados à CDI tendem a pagar um dividendo maior, segurando a rentabilidade da sua carteira. Nesse cenário, os fundos de tijolo tendem a cair o preço na bolsa. Eles ficam mais descontados, mas o seu lado papel compensam essa queda. Em cenários de juros baixos, com a Selic caindo, os fundos de tijolo tendem a se valorizar bruscamente, pois o custo de oportunidade diminui e o consumo aumenta. Já os dividendos de fundo de papel, nesse cenário, tendem a diminuir, mas a valorização das suas cotas de fundo de tijolo faz o seu patrimônio saltar. Um erro muito comum de nós iniciantes é a concentração. Muitos compram 10 fundos imobiliários, mas todos de papel. Isso não é diversificação, isso é ampliação de risco. Certifique-se de que seus fundos de papel tenham diferentes devedores e que seus fundos de tijolo tenham imóveis em cidades diferentes. E se você acha que esse conteúdo tem valor, já se inscreve aí, deixa o like. Isso ajuda muito o nosso canal a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é importante e tem relevância. Pronto! Agora você sabe tudo o que é necessário sobre fundos imobiliários para começar a investir. Agora, na prática, nós vamos comprar uma cota juntos. Bem, comprar um fundo não é difícil. Após entrar na sua conta, você vai botar sua senha. Clicando na aba de investimentos lá embaixo, você vai ter esse menu. Essa é a parte que a gente clica em bolsa de valores. Logo após vai aparecer todas as opções negociadas em bolsa, nós vamos clicar em fundos imobiliários. Em fundos imobiliários a gente consegue colocar o nome ou o ticker do fundo que a gente quer comprar. No caso aqui a gente vai comprar um CPTS 11, que já é um fundo que eu invisto. Aí consegue mostrar o preço médio, a quantidade que eu já tenho, a posição, né, o valor que eu tenho investido e a rentabilidade do meu fundo. Clicando em investir, a gente consegue escolher a quantidade. Você pode escolher a quantidade que você quiser. No caso, hoje nós vamos comprar só um, que está no valor de R$ 8,01. Você pode ver que a taxa de corretagem é zero, nós só estamos pagando realmente o valor do preço. E é só clicar em enviar ordem. Quando a gente clicar em enviar ordem, vai dizer que a ordem foi enviada com sucesso, a gente consegue acompanhar a ordem. E a gente pode ver que ela foi executada. Agora eu não tenho mais 24 cotas, eu tenho 25. E aí eu vou mostrar como a gente lança lá no Investidor 10 a compra desse fundo. Bem, entrando aqui no Investidor 10, que é o nosso consolidador de carteira, vocês podem ver que eu estou logado na minha conta.
Mas eu vou criar uma conta, uma carteira nova, que é para vocês verem como criar de vocês. Então eu vou vir aqui em carteira. Aqui vai mostrar a minha carteira real que a gente usa aqui no canal, que é a única que eu tenho. Aí aqui eu vou clicar no meu nome, clicar uma nova carteira. Eu vou criar de grão em grana. Bom, nessa parte a gente vai receber boas-vindas. E aqui pergunta se a gente quer integrar com a Bolsa de Valores, que é uma versão paga e eu não utilizo. Eu prefiro usar esse valor para aportar, porque o nosso foco é aumentar os aportes. Então eu não me importo de lançar manualmente. Aí é só clicar em adicionar manualmente. Nós estamos realizando uma compra. Os ativos são fundos imobiliários. No ativos é o nome do ativo que nós compramos, CPTS. Aí aqui a data da compra, que é 26/2, que é a data que esse vídeo está sendo gravado. A quantidade é 1, que nós só compramos 1, e o valor a R$ 8,01. Adicionar lançamento. Pronto. Nós já compramos e lançamos o nosso fundo imobiliário. Aqui está o lançamento. Mas, como esse foi só um exemplo, eu vou lançar na minha carteira, que é realmente onde ele foi comprado. Então nós vamos aqui, como eu já tenho, eu posso descer até a parte dos fundos imobiliários, onde eu encontro esse fundo que foi comprado, que é o CPTS 11. Eu tenho 24 cotas dele, meu preço médio está 8,08, e o preço atual 8,16. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, adicionar lançamento. Ativo CPTS 11, a data da compra 26/2 e o preço 8,01. A quantidade realmente é uma, salvar a alteração. E é assim que se adiciona. Todos os ativos na minha carteira foram adicionados assim manualmente. Tanto ações como fundos imobiliários, quanto ETFs. E em breve eu vou fazer um vídeo que eu já investi em renda fixa, só ainda não gravei. Então eu vou criar uma série no canal, o grão do mês. E todo mês, quando eu fizer os meus aportes, eu vou gravar um vídeo fazendo o aporte e explicando por que eu estou fazendo esse aporte. Então tá aí. Um ponto muito importante é a reinvista. Utilizem os aluguéis que caírem na conta para comprar novas cotas. É assim que o efeito bola de neve acontece. Falar de fundos imobiliários e não falar de IFIX é a mesma coisa que jogar bola sem bola. O IFIX é o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários. Ele funciona como uma carteira teórica e reúne os fundos mais negociados na bolsa. Pense no IFIX como um carrinho de compras gigante. Dentro dele, a bolsa coloca um pedacinho de cada tipo de fundo, de galpões logísticos a prédios de escritório e shoppings. Se a maioria desses fundos se valoriza, o IFIX sobe. Se a maioria cai, o IFIX desce. E ele serve basicamente para duas coisas, como termômetro, para você entender o humor do mercado de renda variável focado no mercado de imóveis. Ele também serve como comparação. Se você investe em um fundo específico, você consegue comparar ele com o IFIX para saber se os rendimentos estão acima ou abaixo da média de mercado. É isso, pessoal. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Hoje nós aprendemos tudo o que é preciso saber sobre fundos imobiliários. Além de ter comprado junto, ainda adicionamos ele na nossa carteira no Investidor 10. Então essa foi uma aula bem completa sobre fundos imobiliários. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e uma boa noite para todos.